Minha namorada disse que só estava comigo porque eu podia dar a vida que ela queria, e eu descobri isso da pior forma possível. Eu nunca pensei que fosse cair em um golpe emocional desses. Sempre me considerei esperto, desconfiado, pé no chão. Mas quando se trata de amor, ou o que a gente acha que é amor, parece que todo mundo vira ingênuo. Conheci a Camila em uma festa de um amigo em comum. Ela era linda, daquelas que todo mundo olha quando entra num lugar. Longos cabelos castanhos, sorriso perfeito, e um jeito de falar que te fazia sentir como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Eu, que nunca me considerei bonito ou rico, fiquei surpreso quando ela demonstrou interesse logo em mim. Lembro da primeira coisa que ela disse. Você não é como os outros caras daqui. Eles só querem se exibir. Você parece diferente. Aquilo bateu fundo em mim. Eu queria ser diferente. Eu queria acreditar que ela via algo em mim que ninguém mais via. E assim começou. O início perfeito. Nos primeiros meses, tudo parecia um conto de fadas. Ela era carinhosa, divertida, me mandava mensagens carinhosas todos os dias. Me fazia sentir especial. Eu pensava, caramba, finalmente encontrei alguém que gosta de mim de verdade. Só que, aos poucos, pequenos sinais começaram a aparecer. Coisas que na hora pareciam normais, mas que depois, olhando em retrospecto, faziam todo sentido. No segundo mês, por exemplo, ela começou a comentar sobre restaurantes caros. Dizia que nunca tinha tido um namorado que a levasse em lugares de gente de verdade, porque os ex eram uns moleques quebrados. Eu ria, achando que era piada. Mas toda vez que saíamos, adivinha? Ela sugeria exatamente esses lugares caros. No começo eu até achava bonito. Queria agradar, mostrar que eu podia dar isso a ela. Mas logo aquilo virou padrão. O teste. Um dia, depois de uns 3 meses, ela soltou do nada. Você me ama de verdade? Eu respondi sem pensar. Claro que amo. Ela olhou fundo nos meus olhos e disse. Então me prova. E como ela queria que eu provasse? Comprando uma bolsa. Não uma qualquer. Era uma bolsa de marca, daquelas que custam quase metade do meu salário. Naquele momento eu deveria ter acordado. Mas não. Eu pensei, é só um presente, namorados fazem isso, não é? E comprei. O sorriso dela naquele dia foi radiante. Ela me abraçou como se eu fosse o homem mais incrível do mundo. Eu me senti poderoso, amado. Mas hoje sei, não era amor. Era transação. Os pedidos nunca paravam. Depois da bolsa, vieram os sapatos. Depois, um celular novo porque o dela estava velho demais para o trabalho. Depois, viagens que sempre sonhou em fazer. E eu, idiota, sempre arrumava um jeito de pagar. Às vezes parcelando até o pescoço, às vezes pegando dinheiro emprestado. Tudo para manter aquele sorriso. Eu comecei a perceber que, quando não atendia os pedidos, ela ficava fria, distante. Até mesmo as mensagens diminuíam. Mas quando eu cedia, ela voltava a ser carinhosa, doce, apaixonada. Era como uma droga. O alerta. Quem primeiro me alertou foi meu melhor amigo, o Lucas. Ele me chamou para tomar uma cerveja e foi direto. Cara, abre o olho. Essa menina não gosta de você. Ela gosta do seu cartão. Eu fiquei com raiva. Disse que ele estava com inveja, que não conhecia Camila como eu conhecia. Mas por dentro, aquelas palavras ecoaram. E começaram a fazer sentido. A descoberta. A gota d'água aconteceu em um sábado à noite. Eu tinha dito para Camila que não poderia sair porque precisava economizar, minhas contas estavam atrasadas, o cartão estourado. Ela fingiu entender. Disse que tudo bem, que ficaria em casa descansando. Mas naquela noite, o Lucas me mandou uma foto. Camila estava em um restaurante caríssimo, com um outro cara. Meu coração parou. Na foto, ela estava rindo, segurando uma taça de vinho, enquanto o cara olhava como se fossem íntimos. E sabe o pior? Ela estava usando a bolsa que eu tinha comprado. Senti um misto de raiva, tristeza e humilhação. Na hora liguei para ela. Ela não atendeu. Tentei de novo, nada. Só me respondeu no dia seguinte, com uma mensagem curta. Oi amor, dormi cedo ontem. Eu tremia de ódio. Mas respirei fundo e decidi não falar nada, ainda. Eu precisava de mais provas. E o que descobri depois, mudou tudo.
Mas o que descobri depois me fez enxergar quem a Camila realmente era, e isso destruiu completamente minha visão de amor. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei encarando a tela do celular, revendo a foto que o Lucas tinha me mandado. A cada vez que eu ampliava a imagem, meu estômago se revirava. A Camila, rindo, olhando para o outro cara como nunca tinha olhado para mim. Passei a madrugada inteira entre raiva e dúvida. Será que o Lucas estava certo desde o início? Será que eu era só um idiota sustentando uma mulher que nunca me amou de verdade? Mas eu precisava ter certeza. Eu não podia acabar com tudo sem provas definitivas. O plano. Na segunda-feira, fingi que estava tudo bem. Mandei mensagem para Camila perguntando sobre o fim de semana. Ela repetiu a mentira descarada. Fiquei em casa, amor. Estava cansada. Naquele momento, minha decisão foi tomada. Eu precisava pegar ela no flagra. Comecei a observar melhor. As desculpas que ela dava, os horários estranhos. Às vezes dizia que estava em casa, mas o visto por último do WhatsApp aparecia de madrugada. Às vezes dizia que estava com uma amiga, mas nunca tirava fotos juntas, nunca marcava no Instagram. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Conversei de novo com o Lucas. Ele foi direto. Mano, você precisa abrir os olhos. Vamos seguir ela. Eu ri, nervoso. Parecia cena de filme. Mas no fundo, era exatamente isso que eu queria. O flagrante. Na sexta-feira, Camila disse que ia passar a noite na casa de uma prima, só as meninas, filme e pipoca. Eu fingi acreditar. Dei boa noite e saí do trabalho mais cedo. Lucas estava me esperando de carro na esquina. Acompanhamos discretamente o Uber dela. O destino? Um condomínio de luxo do outro lado da cidade. Meu coração batia como um tambor. Quando ela desceu, lá estava ele, o mesmo cara da foto. Alto, engravatado, sorriso confiante. Ele a abraçou como se fossem namorados de verdade. E ela retribuiu com um beijo. Foi como levar um soco no estômago. Fiquei paralisado dentro do carro, assistindo a cena. Lucas colocou a mão no meu ombro e disse: "Eu sinto muito, irmão." Naquele momento, tudo desmoronou. Os jantares caros, os presentes, as palavras doces, nada daquilo era real. A prova definitiva. Eu não queria só a cena. Eu queria confrontar. Queria mostrar que não era mais idiota. Esperei ela entrar no prédio com ele e, com o coração em chamas, desci do carro. Toquei no interfone, fingindo ser entregador. Quando o porteiro liberou, subi. O elevador parecia levar uma eternidade. Quando a porta do apartamento abriu, vi os dois. Camila regalou os olhos como se tivesse visto um fantasma. "O que você está fazendo aqui?" Ela gritou. "Eu que pergunto." Respondi, sentindo minha voz tremer. "Quem é esse cara?" O sujeito tentou intervir. "Calma, cara, não é o que parece." Eu ri amargo. "Não é o que parece? Eu vi vocês se beijando, eu sei da foto, eu sei de tudo." Camila começou a chorar, mas não de arrependimento. Era desespero porque eu tinha descoberto. "Você não entende", ela começou. "Eu gosto de você, mas eu preciso de alguém que possa me dar a vida que eu mereço." Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça, a vida que eu mereço. Naquele momento, tudo ficou claro. Eu nunca tinha sido namorado. Eu tinha sido patrocinador. O confronto. "Então é isso?" Falei, a voz falhando. "Todo esse tempo, você só queria o meu dinheiro?" Ela não respondeu. Apenas abaixou a cabeça. O silêncio foi pior do que qualquer palavra. Virei as costas, mas antes de sair, deixei bem claro: "Você nunca mais vai ver um centavo meu. E espero que esse cara aqui", apontei para o amante engravatado, "esteja pronto para bancar o seu estilo de vida. Porque eu estou fora." Saí batendo a porta, sentindo as pernas bambas. No elevador, as lágrimas finalmente vieram. Eu não sabia se era raiva, tristeza ou alívio. Talvez tudo junto. As consequências. Nos dias seguintes, Camila tentou contato. Mensagens longas, áudio chorando, dizendo que se arrependeu, que me amava de verdade, que tudo aquilo tinha sido um erro. Mas eu não caí mais. Eu já tinha visto a verdade nos olhos dela. Bloqueei em tudo.
Só que a história não acabou ali. O plot twist. Uma semana depois, recebi uma ligação inesperada. Era a irmã da Camila. Nunca tínhamos conversado muito, mas ela parecia nervosa. Eu precisava te contar a verdade, disse, quase sussurrando. A Camila, ela sempre foi assim. Ela já fez isso com outros caras antes de você. Mas tem uma coisa que você não sabe. Meu coração disparou. O que você quer dizer? Perguntei. Ela respirou fundo e soltou. Esse cara que você viu com ela, não é só um amante. Ele é casado. E a esposa dele, já está desconfiada. De repente, percebi que a Camila não estava apenas me enganando. Ela estava vivendo uma teia de mentiras muito maior do que eu imaginava. E, de certa forma, eu tinha acabado de escapar de algo muito mais perigoso. Mas o que aconteceu quando a esposa desse homem descobriu, mudou o rumo de tudo, e envolveu até a minha família no meio dessa confusão. Quando desliguei a ligação com a irmã da Camila, fiquei em choque. Aquilo mudava tudo. Não era só eu sendo enganado. Ela estava envolvida com um homem casado, e a esposa dele já desconfiava. Era como se uma bomba estivesse prestes a explodir, e eu, mesmo tendo saído dessa, ainda estava no olho do furacão. Passei os dias seguintes tentando me concentrar no trabalho, mas a cabeça não ajudava. A cada mensagem de número desconhecido, a cada ligação estranha, eu me perguntava, será que é a Camila? Será que é a esposa dele? Será que tudo isso ainda vai me atingir? E atingiu. O contato inesperado. Numa tarde de quarta-feira, recebi uma mensagem de um número desconhecido no WhatsApp. Oi. Você não me conhece, mas eu sou a esposa do Ricardo. Meu sangue gelou. Ricardo. O nome do tal engravatado. Podemos conversar? Preciso da sua ajuda. Eu hesitei. Parte de mim queria ignorar e seguir com a minha vida. Mas outra parte, queria justiça. Eu não tinha feito nada de errado, mas tinha sido usado como idiota. Se essa mulher estava sofrendo tanto quanto eu sofri, talvez eu pudesse ajudar. Respondi. Claro. Me diz o lugar e a hora. Marcamos num café discreto no centro. O encontro. Ela se chamava Patrícia. Tinha uns 30 e poucos anos, cabelos bem cuidados, expressão firme, mas com um olhar cansado. Quando me viu, sorriu de forma amarga. Então você é o famoso namorado da Camila. Eu engoli seco. Ex-namorado, na verdade. Ela riu sem humor. Ex, mas ainda assim vítima dela, assim como eu sou do meu marido. Contei tudo o que tinha passado. Do dinheiro, das mentiras, das desculpas esfarrapadas. Quando terminei, vi lágrimas discretas escorrendo pelo rosto dela. Eu sabia, ela murmurou. Eu sabia que ele estava me traindo, mas não imaginava que era com alguém como ela. Alguém como ela? Perguntei. Patrícia respirou fundo. Camila já tentou se aproximar de nós antes. Ela trabalha na mesma empresa que meu marido, só que em um setor diferente. Sempre fazia questão de aparecer nas festas, de puxar conversa. Eu percebi o interesse, mas ele jurava que era coisa da minha cabeça. Ouvir aquilo foi como levar outro soco no estômago. Camila não apenas me enganava, ela planejava, calculava, sabia exatamente o que queria. O pacto improvável. Depois de alguns minutos em silêncio, Patrícia me olhou nos olhos. Eu quero desmascarar os dois. Mas não posso fazer isso sozinha. Eu respirei fundo. Parte de mim queria simplesmente esquecer tudo. Mas havia uma raiva latejando dentro de mim, uma necessidade de mostrar para Camila que eu não era mais o otário que ela manipulava. Eu topo, respondi. O que você tem em mente? Patrícia sorriu de lado, como se estivesse planejando aquilo há muito tempo. Eu já tenho quase todas as provas. Mensagens, e-mails, até registros de hotel. Só preciso de alguém que confirme o que viu. Alguém que já tenha estado no lugar que você esteve. Foi aí que percebi, eu era a peça que faltava. O contra-ataque. Nas semanas seguintes, Patrícia e eu montamos um verdadeiro dossiê. Prints de conversas, registros de ligações, fotos que Lucas tinha tirado, tudo catalogado. Era como juntar peças de um quebra-cabeça macabro. Durante esse tempo, Patrícia e eu começamos a conversar bastante. Descobri que ela também estava cansada de viver de aparências. O marido dela sustentava a casa, mas vivia mentindo, saindo à noite,
sempre com desculpas. Sabe qual é a pior parte? Ela me disse um dia. Eu me culpei por anos. Achava que o problema era comigo. Eu entendi perfeitamente. Porque eu também tinha me culpado. Achava que não era suficiente, que talvez estivesse fazendo algo errado. Quando, na verdade, o problema nunca foi a gente. Foi eles. O confronto final. Depois de juntar todas as provas, Patrícia tomou a decisão. Eu vou expor tudo. Mas não em segredo. Quero que eles saibam que fomos nós que desmontamos a farsa. No início, achei radical. Mas fazia sentido. Naquela sexta-feira, ela marcou um jantar com o marido em casa. Disse que tinha algo especial. E pediu que eu estivesse lá. Eu hesitei até o último segundo, mas acabei indo. Quando Ricardo chegou, deu de cara comigo na sala. Ele congelou. O que esse cara tá fazendo aqui? Patrícia cruzou os braços. Vai descobrir já já. Ela colocou o notebook na mesa e começou a projetar as mensagens, as fotos, os registros. Ricardo ficou branco. Camila, que apareceu minutos depois, Patrícia tinha convidado por acaso, quase caiu para trás quando viu tudo. Foi uma cena digna de novela. Eles tentavam se explicar, mas não havia mais saída. Vocês destruíram duas pessoas que só queriam amar de verdade, disse Patrícia, com a voz firme. E agora vão lidar com as consequências. Eu só completei. O jogo acabou, Camila. A reviravolta inesperada. Achei que aquele seria o fim. Mas não foi. Nos dias seguintes, a história se espalhou. A empresa de Ricardo ficou sabendo do escândalo, e ele perdeu o cargo de chefia. Camila, que vivia de aparências nas redes sociais, desapareceu da internet. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Patrícia me ligou uma semana depois, emocionada. Eu pedi o divórcio. Estou livre. E então disse algo que me pegou de surpresa. E, de certa forma, eu só consegui essa coragem porque conheci você. Fiquei sem palavras. Nunca imaginei que daquele inferno todo poderia surgir uma conexão verdadeira. Mas o que aconteceu entre mim e Patrícia depois disso foi ainda mais inesperado. Porque transformar dor em algo bom não é tão simples quanto parece, e a vida tinha mais uma reviravolta guardada para mim. Quando desliguei a ligação com a Patrícia naquela noite, fiquei encarando o teto por horas. A sensação era estranha. De um lado, eu sentia uma paz enorme por ter desmascarado Camila e Ricardo. De outro, havia essa nova ligação inesperada com Patrícia, algo que eu não sabia bem como lidar. Será que era certo? Será que eu estava apenas me agarrando à única pessoa que entendia a dor que eu sentia? A aproximação inesperada. Nos dias seguintes, Patrícia começou a me mandar mensagens com frequência. No começo eram conversas simples. Bom dia, espero que você esteja bem. Ou, hoje foi um dia difícil, mas estou tentando me manter firme. Essas pequenas trocas foram criando uma intimidade estranha. Eu me pegava esperando a notificação do celular, torcendo para que fosse ela. Um sábado à noite, ela me chamou. Não quero ficar sozinha hoje. Quer vir aqui? Eu hesitei. Parte de mim sabia que aquilo poderia ser confuso demais. Mas outra parte, queria estar lá. Cheguei na casa dela por volta das 9. Ela estava diferente. Não era mais a esposa elegante que eu tinha visto no jantar da exposição. Estava de moletom, cabelo preso de qualquer jeito, sem maquiagem. E, de alguma forma, parecia mais bonita assim. Sentamos no sofá, pedimos uma pizza e começamos a conversar. Sobre tudo, infância, sonhos, frustrações. Percebi que, apesar de toda a dor, Patrícia tinha uma força incrível. Em determinado momento, ela me olhou nos olhos e disse: Você já parou para pensar que, se não fosse pela traição deles, a gente nunca teria se conhecido? Eu engoli seco. Já. E isso me deixa confuso. Ela sorriu triste. Confuso, mas não errado. Foi nesse instante que nos beijamos pela primeira vez. O peso do julgamento. Na manhã seguinte, acordei na casa dela. Não sabia exatamente o que aquilo significava, mas me senti bem. Ao mesmo tempo, um peso enorme caiu sobre mim. O que as pessoas iam pensar? Meus amigos, claro, não demoraram a comentar. Quando contei para Lucas, ele arregalou os olhos. Você tá ficando com a ex do cara que te fez de otário? Ela também foi enganada, respondi.
Eu sei, mano, mas, não sei. Parece estranho. Minha mãe, quando soube, foi ainda mais dura. Você não pode construir nada saudável em cima de um relacionamento destruído, filho. Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça. O dilema interno. Nos dias que se seguiram, eu e Patrícia continuamos nos encontrando. Mas, a cada vez, o dilema crescia. Eu gostava dela, não tinha como negar. Mas também carregava o medo de estar apenas usando um ao outro para tapar feridas. Certa noite, abri o jogo. Patrícia, você acha que a gente tá junto porque realmente quer, ou só porque passamos pela mesma dor? Ela respirou fundo. Já me perguntei isso também. Mas, quando tô com você, não sinto que é só dor. Sinto que é esperança. Aquela frase mexeu comigo. Pela primeira vez em meses, alguém falou em esperança. O reencontro com Camila. Mas, claro, a vida não ia me deixar em paz tão fácil. Num domingo qualquer, fui ao supermercado. Enquanto andava pelos corredores, senti alguém me observar. Quando virei, lá estava ela, Camila. Ela estava abatida, mas ainda tinha aquele olhar calculista. Se aproximou, como se nada tivesse acontecido. Precisamos conversar. Revirei os olhos. Não temos mais nada para conversar, Camila. Você não entende, ela insistiu. Eu errei, mas não foi como você pensa. Soltei uma risada irônica. Não foi? Você me usou, mentiu, me traiu. E agora vem dizer que não foi bem assim? Ela respirou fundo, os olhos marejados. Eu tava desesperada. Ricardo me prometeu coisas, disse que ia me ajudar, eu me perdi. Aquilo não me comoveu. Talvez meses antes teria abalado meu coração. Mas agora? Eu só sentia desprezo. O problema não foi você se perder, Camila. Foi você me arrastar junto. E virei as costas. Um momento de virada. Depois desse encontro, percebi algo, eu já não era mais o mesmo. Aquele cara inseguro, que aceitava migalhas de atenção, tinha ficado para trás. Comecei a investir mais em mim. Voltei para a academia, foquei no trabalho, passei a sair com amigos de verdade. E, ao lado de Patrícia, percebi que podia sim recomeçar. Mas o mundo lá fora ainda não entendia. Havia comentários, fofocas, gente me olhando torto. Alguns diziam que eu estava pegando o resto. Outros que eu só queria me vingar. Só que, pela primeira vez, eu não ligava. Porque dentro de mim havia uma certeza, eu estava construindo algo real. O desafio final. Alguns meses depois, Patrícia recebeu a notícia de que o processo de divórcio tinha sido concluído. Ela estava oficialmente livre. Fomos comemorar juntos, e naquela noite ela me disse algo que mudou tudo. Quero tentar de verdade com você. Sem passado, sem dor. Só nós dois. Olhei nos olhos dela e percebi, era isso. Eu também queria. Mas havia um último obstáculo, minha família. Eu precisava encarar o julgamento deles de frente. No jantar de domingo, respirei fundo e falei. Eu tô com a Patrícia. Sei que parece errado, sei que muitos de vocês não entendem. Mas ela me fez renascer quando eu estava no fundo do poço. E eu não vou abrir mão disso. Houve silêncio. Alguns olhares de reprovação. Mas, para minha surpresa, meu pai apenas disse. Se ela te faz feliz, é isso que importa. E, naquele momento, percebi que, apesar de todos os obstáculos, eu finalmente estava no caminho certo. Mas a vida, como sempre, tinha guardado mais uma surpresa. Porque, justo quando achei que estava tudo resolvido, Camila voltou a cruzar meu caminho, e dessa vez, o impacto foi ainda maior do que antes. Eu realmente acreditava que a vida tinha finalmente se ajeitado. Eu e Patrícia estávamos firmes, reconstruindo cada pedaço de nós dois. As feridas ainda existiam, mas não doíam mais como antes. Só que a vida tem esse dom cruel de nos testar justo quando começamos a respirar aliviados. O reencontro inesperado. Era uma tarde comum. Eu tinha acabado de sair do trabalho e estava caminhando até o carro, quando ouvi uma voz familiar. Precisamos conversar. Meu coração quase saiu pela boca. Eu não precisava nem virar para saber, Camila. Ela estava diferente. Mais magra, olhos cansados, roupas sem o mesmo brilho que usava antes. Mesmo assim, o jeito dela ainda carregava aquela energia manipuladora que eu conhecia tão bem.
Não temos nada para conversar, Camila. Respondi, sem encarar muito. Mas ela se colocou na minha frente, bloqueando o caminho. Por favor. Só me escuta. Suspirei fundo. Parte de mim queria ignorar, mas outra parte ainda precisava de respostas. 5 minutos. Disse, seco. A revelação. Sentamos em um banco próximo. Camila respirava fundo, como se estivesse carregando um peso enorme. Eu sei que errei. Sei que você nunca vai me perdoar. Mas, eu preciso te contar a verdade sobre Ricardo. Meu estômago gelou. Verdade? Que verdade? Ela engoliu seco. Ele nunca quis nada sério comigo. Nunca foi amor. Ele só me usou para atingir você. Eu ri, incrédulo. Você acha que eu vou acreditar nisso agora? Mas ela insistiu, lágrimas descendo pelo rosto. É sério. Ele me fez acreditar que iria se separar da Patrícia, que construiríamos uma vida juntos. Mas, no fundo, ele só queria destruir você. Ele sempre teve inveja da sua vida, da sua estabilidade, até da relação com sua família. Eu fui só uma peça no jogo dele. Aquela informação caiu como uma bomba. Porque, no fundo, eu sabia que Ricardo sempre teve essa postura competitiva comigo. Mas usar Camila como arma? Isso era ainda mais baixo do que eu imaginava. O pedido absurdo. Camila segurou minha mão, desesperada. Eu não tenho mais ninguém. Ele me largou, me deixou cheia de dívidas. Eu não queria que fosse assim. Eu me arrependo de tudo. Por favor, me ajuda. Afastei a mão na mesma hora. Você tá brincando comigo, né? Depois de tudo, vem pedir ajuda? Ela chorava sem parar. Eu não tô pedindo pra voltar. Só, não me deixa sozinha. Foi aí que percebi algo. Camila não era mais a vilã poderosa da minha história. Era apenas uma pessoa quebrada pelas próprias escolhas. Isso não diminuía o que ela tinha feito comigo, mas mostrava que, de certa forma, ela também tinha sido usada. O dilema. Nos dias seguintes, fiquei com aquilo martelando na cabeça. Devia sentir raiva. Devia ignorar. Mas, de alguma forma, a revelação dela mexeu comigo. Contei tudo para Patrícia. Ela ouviu em silêncio, mas sua expressão endureceu. Você não pode se deixar enganar de novo. Eu sei. Mas, se for verdade o que ela disse, Ricardo é ainda pior do que imaginávamos. Patrícia balançou a cabeça. A questão não é ele. É você. Você precisa decidir se vai continuar olhando para trás ou se vai, finalmente, olhar para frente. Essas palavras me atingiram em cheio. O confronto final. Não aguentei. Procurei Ricardo. Ele estava no mesmo bar de sempre, cercado de amigos falsos. Quando me viu, sorriu com arrogância. Olha só quem apareceu. Sentei na mesa sem pedir licença. Camila me contou tudo. Ele deu uma risada debochada. E você acreditou? Eu sei que você sempre competiu comigo. Sempre quis me derrubar. Ele se inclinou, com aquele olhar frio. E consegui, não consegui? Roubei sua namorada, destruí sua confiança. Você nunca mais vai ser o mesmo. Foi nesse instante que percebi, ele não negou nada. Ao contrário, ele se orgulhava. Levantei da mesa e disse: Você tem razão. Eu nunca mais vou ser o mesmo. Mas não porque você me destruiu. E sim porque eu aprendi a nunca mais deixar alguém como você ter poder sobre mim. E fui embora. A libertação. Quando saí daquele bar, senti um peso enorme sair das minhas costas. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava mais preso ao passado. Nem a Camila, nem a Ricardo. Voltei para casa e encontrei Patrícia. Contei o que tinha acontecido e ela sorriu, emocionada. Agora sim, você tá livre. Abracei-a com força. Eu sabia que o caminho ainda seria cheio de desafios, mas, naquele momento, percebi que finalmente tinha me libertado de todas as correntes que me prendiam. A lição. Hoje, olhando para trás, percebo que tudo isso me transformou. Eu aprendi que amor não é sobre aparência, status ou promessas vazias. É sobre verdade, respeito e cumplicidade. Camila me mostrou o que significa ilusão. Ricardo me mostrou o que significa falsidade. Mas Patrícia me mostrou o que significa reconstrução. E eu?
Eu aprendi a me escolher primeiro. Se você já passou por algo parecido, comenta aqui embaixo, sua experiência pode ajudar alguém que está vivendo a mesma dor. Não esquece de se inscrever no canal, estamos rumo à meta de 1000 inscritos, e cada clique faz diferença. Compartilhe essa história com quem precisa ouvir também.